Fala pessoal, bem-vindos ao canal Zilli Market. Eu sou o Zilli e hoje eu vou trazer para vocês mais um fundo imobiliário que se encontra descontado e oferecendo um bom pagamento de dividendos. Será que é uma oportunidade? Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma visão muito importante para quem investe no setor de fundos imobiliários. Eu sou advogado, especialista em direito imobiliário e eu vou trazer para vocês algumas informações importantes que você tem que considerar sempre que você vai comprar um fundo imobiliário. Então, se esse assunto é do seu interesse, já deixa seu like, inscreve no canal para você ficar sempre por dentro das novidades que a gente vem trazendo sobre os fundos imobiliários. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que eu sempre leio todos os comentários, todas as interações que vocês fazem comigo, eu anoto todas as dicas, eu tento sempre estar em contato com vocês para a gente conseguir fazer um trabalho de comunidade mesmo e desenvolver junto. Esse vídeo sobre o SARI 11, ele foi pedido tanto pelo Alexandre Gomes quanto pelo Felipe Mendes. Os dois já vinham pedindo essa análise do SARI 11 e por conta disso eu tentei fazer um trabalho muito completo aqui analisando. Eu jamais faria um vídeo simplesmente lendo um relatório gerencial e falando para vocês que isso é uma análise. Então eu tentei fazer aqui a melhor análise possível para poder trazer para vocês as informações a respeito do SARI 11. Então, primeiramente, para a gente entender o fundo, o Santander Renda de Aluguéis, Fundo de Investimentos Imobiliários, o SARI 11, hoje está sendo negociado a R$ 46,82. Ele vem com um PVP de 0,53, apresentando, portanto, um desconto de 47%, um grande desconto sobre o valor da sua cota patrimonial, e hoje vem avaliada em R$ 88,44 por cota. Já já a gente já vai entender o porquê o SARI 11 caiu tanto nos últimos meses e a gente vê a distribuição de dividendos dele. No último mês ele vai pagar 45 centavos de dividendos, esse já é o valor que ele vem pagando desde setembro. Houve períodos que ele pagava em torno de 65 centavos, 70, mas agora, desde que ele reduziu o pagamento de dividendos, a sua cotação a mercado também caiu muito, né, até chegar nos patamares de hoje. Se a gente analisa o gráfico aqui do SARI 11, a gente vê que ele vem de uma queda muito forte. Desde as máximas dele até os dias atuais, a gente consegue ver aqui uma queda de 26%, reduzindo muito o valor do SARI 11. Mas vamos lá, o que aconteceu para o fundo passar por essa dificuldade toda? Então eu vou abrir aqui com vocês o relatório gerencial do mês de outubro de 2023, emitido pela Santander Asset, e aqui a gente já consegue ver os objetivos do fundo, que é investir em imóveis comerciais, preferencialmente no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, e a gente consegue ver também as taxas, né? Ele tem uma taxa de administração de 1,25%, que não é tão baixa, e ele não tem taxa de performance. Isso já é uma boa notícia. Então, sem maiores enrolações, o fundo ele é composto por imóveis, principalmente. Aqui a gente vê a WT Morumbi, que é o principal imóvel que compõe o fundo, com 54,8% do fundo. Ele tem receitas financeiras, que aqui a gente vê fundos imobiliários e títulos do tesouro, e outros imóveis que compõem o restante da carteira. Na distribuição geográfica, os imóveis estão localizados principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, e na questão da receita por setor, a gente vê que não tem uma distribuição tão grande, né? Uma diversificação tão grande. A gente vê o setor de serviços, bens de consumo e tecnologia. O maior locatário do fundo é a Brookfield, seguido pela Unilever. Agora vamos ao que interessa para a gente entender o que está causando toda essa problemática para o fundo. Primeira coisa, a gente vê aqui que ele está com uma taxa em torno de 11,3% de vacância. Essa vacância tem diminuído, né, o valor dos dividendos, porque ela diminui a receita do fundo, então o fundo já vem com essa vacância em torno de 11,3%. Outra coisa que preocupa um pouco os investidores do fundo, a questão de vencimento dos contratos de locação. Já havia alguns vencimentos agora no final de 2023, mas a gente vê aqui em 2024 o vencimento em torno de 16,7% da carteira, e também tem as revisionais, né, no ano de 2024 em torno de 23,9% da carteira. Isso daí preocupa um pouco os investidores, mas ainda não é a principal questão com relação ao SARI 11, porque a principal questão que envolve ele, e isso é o ponto crucial aqui da nossa análise, é com relação a essa dívida. Mas eu não só vou demonstrar sobre a dívida, mas eu vou demonstrar para vocês também o que o SARI 11 vem fazendo para pagar essa dívida e como que está sendo amortizada essa dívida. Atualmente, se a gente analisa aqui o patrimônio do fundo, a gente vê que a maior parte dele, dos ativos, estão em imóveis. Ele tem uma parte em fundos imobiliários e uma parte na renda fixa, através das LFTs. Com relação às dívidas, no caso o passivo que o fundo vai ter que arcar, a gente vê aqui
8 milhões e mais a grande dívida que ele tem com relação ao CRI da WT Morumbi, no total de 304 milhões. Essa dívida, ela tem uma característica interessante. Ela surgiu porque o fundo imobiliário comprou outro fundo imobiliário, que era detentor da WT Morumbi, e por conta disso, ele adquiriu o passivo que esse fundo imobiliário tinha com relação ao CRI da WT Morumbi. Para a amortização dessa dívida, o fundo tem que pagar 0,35% ao mês de juros e em novembro ele paga 6,15%, totalizando uma amortização de 10% ao ano dessa dívida. Mas aonde vem todo o problema? Todo o problema vem como que o fundo vai fazer para pagar essa dívida. Então, só para a gente entender, quais são as formas que um fundo imobiliário pode fazer para pagar uma dívida? Ele pode emitir novas cotas, mas não é o caso aqui porque ele está muito desvalorizado. Se ele fizesse isso, ele ia causar uma grande desvalorização para os seus cotistas. Ele poderia vender algum ativo, por exemplo, o Galpão Barueri poderia vender algum ativo, seria muito interessante, porque a venda do ativo para pagamento da dívida não ia trazer nenhuma desvalorização para a cota. Mas lembrando, para vender um ativo e não causar uma desvalorização, ele tem que vender esse ativo no seu preço de mercado ou superior para gerar um lucro para o seu cotista. Outra possibilidade, ele poderia, por exemplo, jogar essa dívida mais para frente, renegociar. Renegocia a dívida, se está pesado hoje, joga ela mais para frente. Isso vai aumentar um pouquinho o juro, mas às vezes seria uma forma do fundo passar mais saudável. E a última forma que eu vejo inteligente do fundo pagar a dívida sem trazer um prejuízo para o seu cotista, você vai até achar estranho, às vezes você vai até me xingar, mas é reter dividendos. Às vezes, retendo dividendos para pagar a dívida, o cotista não vai perder com isso. Porque quando você compra um fundo imobiliário, você compra tanto o ativo quanto o passivo dele. Se você reduz o passivo, você aumenta seu patrimônio líquido. Então, é interessante para o cotista a retenção de dividendos se for para pagar a dívida. E quais seriam, então, as formas menos inteligentes de pagar essa dívida? As formas menos inteligentes, ao meu ver, são emissão de cota abaixo do valor patrimonial, porque isso vai gerar uma desvalorização para o cotista. Uma segunda forma, vender ativo a qualquer preço, seja imóveis ou seja os fundos imobiliários. Aqui a gente vê que o fundo tem cotas de fundos imobiliários, no caso aqui 144 milhões. Muita gente vem falando que para ele pagar essa dívida ele vai ter que vender esses fundos imobiliários. E o que é o problema? Se ele vende essas cotas de fundos imobiliários no preço que ele pagou ou acima disso, tudo bem, ele vai passar no 0 a 0 ou gerar uma valorização para o seu cotista. O problema é se ele vende essas cotas no prejuízo. E, muito provavelmente, ele está no prejuízo com relação a essas cotas, porque ele vem vendendo cotas, como eu vou demonstrar para vocês, e o patrimônio do fundo vem caindo. A outra opção, aqui ele tem título do Tesouro Direto, as LFTs, vender parte dessas LFTs para poder cobrir essa dívida também. A desse ano já está paga. Eu fiz uma pesquisa aqui sobre essa dívida junto à securitizadora e eu vou demonstrar para vocês como o fundo veio agindo lá atrás para a gente poder ter uma perspectiva do que ele vai fazer daqui para frente para saber se ele está agindo bem ou se ele está agindo de uma forma que pode prejudicar o cotista e então entender se é ou não uma boa alternativa de investimento o SARI 11. Então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, aqui eu estou junto à securitizadora que emitiu essa dívida, a gente pode ver aqui com relação ao mês de novembro, já está liquidado, já foi paga a dívida referente a novembro. No mês de novembro ela tem um valor mais alto, como a gente viu, então foi liquidado esse valor total de 46 milhões. Dezembro, pelo que a gente pode ver aqui, a dívida também já está liquidada. E o que é interessante? Essa dívida, com o tempo, ela vai diminuindo de valor. Ela vai até 2031. E como a gente pode ver aqui, se lá em cima estava em 3 milhões os juros, a gente pode ver que lá para 2028, ao final, ela já cai para menos de 2 milhões. Então, com o tempo, vai ficar mais fácil para o fundo imobiliário ir arcando com essas dívidas. O mês de novembro, por exemplo, de 2030, aquela amortização já cairia para apenas 23 milhões. Então, com o tempo, vai ficar mais fácil para o fundo pagar essas dívidas. Como que o fundo imobiliário veio pagando as dívidas até a data atual? Eu até planilhei aqui para ficar mais fácil para vocês. Aqui, eu peguei o valor do fundo, o patrimônio em milhões, e o valor da cota dele em cada mês e ano que eu achei interessante demonstrar para vocês. Eu utilizei justamente esses dados aqui, cada relatório gerencial de cada mês, desses que eu vou mostrar para vocês como referência, para a gente entender como que se comportou o patrimônio do fundo. Então, a gente vê que o fundo, em 2022,
ele tinha o valor patrimonial de 902 milhões. Hoje, o valor do fundo é apenas 816 milhões. Então, a gente já está vendo uma grande desvalorização do fundo. E essa desvalorização está acontecendo justamente porque ele está pagando a dívida de uma forma que ele está causando desvalorização para o seu cotista. Ele continua distribuindo dividendos, mas de uma forma que ele vem administrando, ele está deteriorando o patrimônio do cotista, seja através da venda de fundos imobiliários por valor abaixo do que foi pago, ou até da venda dos ativos da renda fixa, que vinha gerando rendimentos, e a partir do momento que ele tem que vender, ele vai deixar de receber os rendimentos da renda fixa. Então a gente olha aqui, no mês de outubro de 2022, o patrimônio 902 milhões. Ele tinha 158 milhões em fundo imobiliário e tinha no Tesouro Direto 124 milhões. O patrimônio de imóveis dele 988 milhões. E nisso a gente vai vendo uma redução da cota do fundo em novembro, em janeiro, em junho, em setembro, em outubro, até chegar em 88 e 44 referente a novembro de 2023. Aqui eu mostro para vocês também que na questão dos fundos imobiliários, a diminuição do valor patrimonial foi pequena, passou de 158 milhões em outubro de 2022 para outubro desse ano, 144 milhões. Então não houve uma diminuição tão alta. No entanto, com relação aos títulos do Tesouro Direto, a gente consegue ver uma diminuição de 124 milhões para 40 milhões. Esses títulos que estavam na renda fixa traziam rendimentos para o fundo. E com essa diminuição de quase 80 milhões, o cotista vai ter menos dividendos. É algo que vai refletir diretamente no pagamento dos dividendos. E a outra questão é, se o fundo continuar deteriorando o seu patrimônio para poder pagar a dívida, ele vai cada vez mais reduzir o valor da cota. É diferente, por exemplo, de quando a gente viu a análise do RECT 11, que a gente fez aqui recentemente, e do HELG 11. São fundos que também têm dívida, mas que estão pagando a dívida através da retenção de dividendos. O cotista está pagando a dívida, deixando de receber dividendos nesse período, mas ele está arcando com o pagamento do seu passivo. E dessa forma, ele está conseguindo reduzir esse passivo sem que haja uma desvalorização patrimonial da sua cota, o que não está acontecendo aqui no caso do SARI 11. Então, pessoal, muito importante o que a gente vai discutir agora. O SARI 11 tem bons ativos, a gente pode ver aqui a WT Morumbi, muito bem localizados, imóveis de alta qualidade, né, localizados em São Paulo, Rio de Janeiro. No entanto, ele vem sofrendo agora com cerca de 10% de vacância. Isso é um problema que vem ocasionando diminuição dos dividendos. Outra questão que veio ocasionando a diminuição de dividendos, como a gente viu, foi a utilização do patrimônio que ele tinha investido na renda fixa para pagar dívida. Isso também vai trazer diminuição no valor dos dividendos. E pior, tudo isso trouxe desvalorização do valor patrimonial da cota, ou seja, o cotista do SARI 11 ficou mais pobre, porque hoje o patrimônio dele vale menos, por conta da forma que o fundo escolheu para fazer o pagamento da sua dívida. Como que o fundo vai agir daqui para frente para pagar essas dívidas? Ele vai mudar, ele vai reter um pouco mais de dividendos, ele vai tentar renegociar essa dívida? A gente não sabe. Também houve um pouco de venda de fundos imobiliários e pelo que a gente está vendo, ainda não saiu o relatório gerencial referente a novembro desse ano, que vai ser muito importante, que vai demonstrar como que o fundo pagou essa dívida de novembro. Só que pelo que a gente pode ver, pela desvalorização da cota que teve entre outubro, que valia 93,99, e novembro, que hoje está valendo 88,44, a gente pode ver que sim, a atitude que o fundo tomou novamente desvalorizou a cota do investidor. Então, com relação ao fundo imobiliário, você que é investidor de fundo imobiliário, você não pode se preocupar apenas com o pagamento de dividendos. Se você entra num fundo imobiliário porque ele está pagando um bom dividend yield, mas não se preocupa com a gestão que esse fundo imobiliário faz, na questão de valorizar o valor da cota patrimonial desse fundo, sem que cause uma desvalorização. Aqui a gente já analisou outros fundos imobiliários que têm dívida, igual a gente demonstrou o RECT 11 e o HELG 11. O HELG 11, inclusive, escolheu não pagar dividendos por quase um ano para poder fazer a amortização dessa dívida. Isso fez o quê? A cotação a mercado dele caiu? Sim. Hoje ele está valendo 40% do valor da sua cota patrimonial. Então ele teve uma redução da cota a mercado porque a maioria das pessoas não tem paciência quando o fundo para de pagar dividendos. Só que você tem que entender por que esse fundo parou de pagar dividendos. É porque ele está com uma vacância muito alta? É porque os ativos dele não estão gerando renda? É um problema. Mas se ele parou de pagar dividendos para pagar a dívida, tudo bem. Você está diminuindo seu passivo sem prejudicar o valor da sua cota patrimonial.
Mas aqui no SARI 11, a forma como o Santander vem administrando o fundo está causando prejuízo para o cotista, porque a gente vê uma redução do valor da cota patrimonial de R$ 97,75 para R$ 88,44 em um ano. Isso é quase R$ 10 por cota. Então o fundo ele precisa tomar medidas para não deixar isso acontecer. Bom, pessoal, essa foi a análise aqui do SARI 11, né, que o pessoal pediu, a gente fez. É um fundo que me interessou bastante também, ele vinha no meu radar, mas eu fico um pouco preocupado com essa gestão do Santander. Se, por exemplo, o Santander falar, ó, a partir do ano que vem a gente vai pagar a dívida segurando dividendos para não reduzir o valor patrimonial da cota do investidor, beleza, eu acho que eu vou até comprar. Isso provavelmente vai desvalorizar ainda mais a cota a mercado, mas, por outro lado, não vai causar desvalorização da cota, do valor patrimonial dessa cota. Então essa é uma visão que eu queria passar para você que está investindo em fundos imobiliários. Entender como que a gestora, principalmente em fundos imobiliários que tem alguma dívida, entender como que a gestora está fazendo para pagar essa dívida sem causar um prejuízo para o investidor. Aqui, como eu demonstrei para vocês, vem ocasionando grandes prejuízos para o investidor do SARI 11. Por isso é um fundo que eu ainda vou deixar de lado, né, que eu ainda não quero investir, mas dependendo os passos que o Santander tomar no próximo ano, calcular como ele vai pagar essa dívida, pode ser que eu entre sim no SARI 11 por conta dele estar oferecendo esse bom desconto e ele ter bons ativos. Mas para isso a gente precisa de ver uma mudança no comportamento da gestão do SARI 11. Então se você gostou desse vídeo, dessa análise, deixa seu like, inscreve no canal para você estar acompanhando outros fundos imobiliários descontados que podem apresentar um bom potencial de desenvolvimento. E não deixa de comentar, como eu falei para vocês, eu leio todo mundo e eu tento responder todo mundo para a gente formar a nossa comunidade aqui. Um abraço.